Amém? Estou nesse momento convidando os irmãos para entrar, para nós começarmos o nosso culto de adoração e louvor ao nosso Senhor. Queremos nesta noite agradecer a Deus pela presença de todos. Oh, que felicidade! Meu Deus, Jesus! Coisa linda! Coisa linda! Vamos entrar aí, irmão. Nós já estamos em culto. Amém? Nós já estamos em culto. Gostaria de convidar a igreja para ficar em pé. Amém? Que lindo! Todo mundo bem feliz, alegre, né? Esse é o motivo de estarmos na presença do Senhor, né? Muito feliz, né? E hoje, né, mais que nunca, né? Como nós completamos hoje 28 anos nessa igreja, nessa localidade. Grata ao Senhor por esse privilégio de poder servir ao Senhor nessa localidade, servir ao Senhor com os meus irmãos. Isso é um privilégio muito grande. Servir ao Senhor com os meus vizinhos, servir ao Senhor com a minha família. Isso não tem privilégio maior. É nós estarmos aqui hoje comemorando 28 anos. Não é 28 dias, nem 28 meses. É 28 anos. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor por esses dias que o Senhor tem nos concedido nesse local. Deus amado, Deus querido, queremos nesta noite, Pai, agradecer ao Senhor pelo privilégio de estar na Tua presença, reunido com os meus irmãos. Grata ao Senhor pelo dia que Tu nos concedeu hoje, e também grata ao Senhor pelo dia de ontem, Senhor, ao qual nós muito alegres, muito felizes, estava reunidos aqui na Tua casa, comemorando, Senhor, mais um ano de vitória da nossa igreja. E hoje também continuamos, Senhor, a agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos deu os privilégios de estar reunido como igreja, reunido como família. Grata ao Senhor pelos 28 anos que Deus nos concedeu nessa localidade aqui no Guarani, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui nesse tempo, ao qual o Senhor nos escolheu para te servir em nome de Jesus. Toda honra, todo louvor, toda gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, e por tudo que já passou, por tudo que nós ainda há de fazer no nosso meio, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós somos gratos. Nós temos nem como te demonstrar a nossa adoração, a nossa gratidão ao Senhor por esse privilégio, Pai. Mas tudo nós entregamos ao Senhor nesta noite. O Ministério de Louvor, o Ministério de Coreografia, a MCM, as mulheres que estão em missão. Nós entregamos, Senhor, a mensagem, nós entregamos a homenagem, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, que tudo é para Ti, Senhor, somente para o Senhor. E nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença. Tenha liberdade no nosso meio, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a sentir mais e mais nessa noite da Tua presença, Pai. Traga, Senhor, o Teu Espírito sobre nós nessa noite, e tudo que nós viemos fazer seja para a glória do Teu nome. Muito obrigado pelos nossos convidados que já estão chegando. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor para estar adorando ao Senhor, e depois nós vamos ler nosso tema e nossa divisa. Amém? A paz do Senhor, igreja, amém? Vamos glorificar o nosso Deus. Eu convido você a cantar com muita alegria. É um dia de muita festa, porque nós estamos comemorando nossos 28 anos. Eu convido você a aplaudir o nome do Senhor Jesus, já agora, por 28 anos de vida que o Senhor tem dado à nossa igreja. O Senhor seja exaltado, glorificado. O Senhor é santo, Ele tem nos guiado por 28 anos, tem abençoado nossa igreja, gerado crescimento, aperfeiçoado nossa fé, nos dado almas. Isso é um motivo de muita alegria, irmãos. Muitas igrejas fecham por menos de 28 anos, muitas igrejas fecham por menos de um mês, por menos de 2 meses, e nossa igreja está aqui, 28 anos sendo sustentado pelo Deus vivo. Então eu convido você a glorificar o nosso general, o nosso Cristo Jesus, porque Ele nos manteve até aqui. Amém?
Deus. Vamos declarar agora que estamos de pé diante da presença do Senhor. Nada pode nos abalar diante do Senhor. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Por quê? Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Declare: estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Você, nação santa, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor.
Mesaque e Abednego, jovens demais pra morrerem cedo, negaram o pedido de um rei. O decreto era que adorasse a imagem que ele fez. Quem não adorasse seria lançado dentro da fornalha ardente de fogo. E foi dessa forma que aconteceu. Mas a verdade é que o rei enlouqueceu. Mas havia um quarto homem e com eles passeava no meio do fogo, mas o fogo não queimava. O rei reconheceu que não havia outro Deus e o adorou. Aleluia. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver. Nada vai interromper minha adoração. Babilônia não habita no meu coração. Nem o fogo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor se romper. Minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem és, sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Aleluia. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver. Nada vai interromper minha adoração. Babilônia não habita o meu coração. Nem o fogo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor se romper. Minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem és, sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abednego, jovens demais pra morrerem cedo, negaram o pedido de um rei. O decreto era que adorassem a imagem que ele fez. Quem não adorasse seria lançado dentro da fornalha ardente de fogo. E foi dessa forma que aconteceu. Mas a verdade é que o rei enlouqueceu. Pois havia um quarto homem e com eles passearam no meio do fogo, mas o fogo não queimava. O rei reconheceu que não havia outro Deus e o adorou.
acrescentar, Dom Jesus? Coisa linda, né? Amém. Deus abençoe o nosso ministério de louvor. Que possa sempre cantar para o Senhor, louvar o Senhor, porque Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Amém? Nós vamos ler falar o nosso tema e nossa divisa, tá bom? Tem aqui? Olha aí, irmão, vamos todos juntos? Amém? Vamos bonito, hein? Seja relevante e transformadora nesse tempo. Agora vamos ler a nossa divisa. Olha, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal for insípido, como restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Amém? Tema assim bem sugestivo, né? Porque a gente tem que ser o sal, né? Se não servir o sal, para nada presta. Amém? E agora, nesse momento, nós vamos convidar a MCM para juntos estarmos louvando ao Senhor. E a igreja possa estar recebendo nossa adoração nesta noite através da Mulheres Cristãs em Ação. Amém? Aleluia. Esse louvor, ele fala sobre o maior troféu. Ele tem como título o maior troféu. Eu acredito que nessa terra, muitas vezes as pessoas elas têm lutado por tantas coisas, mas muitas delas não têm se preocupado com o fim da sua vida, com o que elas vão receber no final da sua vida. E nós estamos aqui, eu creio que cada um de nós tem buscado receber esse troféu no final da sua jornada. Quando você terminar a sua jornada nessa terra, o seu maior troféu, o melhor que você vai receber na sua vida, é você ter o seu nome escrito no livro da vida. Então, que essa seja realmente a busca de cada um de nós. E se você ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida, se você ainda não se preocupou com isso, essa é a noite, essa é a oportunidade de você se entregar ao Senhor e garantir esse troféu, quando terminar a sua jornada, que esse troféu você venha receber da parte do nosso Deus. Amém?
Coisa linda, né? Olha, gente, isso é uma benção, né? Nesse momento, eu gostaria de chamar o Ministério de Coreografia. Nós vamos estar adorando ao Senhor através da dança. E o Senhor possa estar abençoando esse ministério, amém? Nascidos para adorar, né? Isso aí. Nascidas para adorar.
O encontro da noiva será tão lindo, né, irmão? Imagina só como que será lindo a noiva do Senhor chegando lá no céu, né? Vai ser lindo realmente. Eu gostaria de chamar a irmã Ruth, irmão José Roberto e o irmão Marquinho, para nós fazermos um momento ofertório. E após o nosso momento ofertório, nós vamos chamar o nosso pastor para trazer a mensagem. A oferta é no nosso gasofilaço do coração, tá, irmão? E o dízimo da oferta é o nosso gasofilaço aqui, tá? Tá bom? Pode trazer o seu dízimo e sua oferta, tá? Irmã Isabel. Tá. Meu irmão, igreja, de pé. Vamos estar contando as bênçãos, né? Que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, sobre a igreja. Conta as bênçãos, conta quantas são. Cantor Cristão 329. Se na vida as vagas porcelosas são, se no desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, quantas são, recebidas da divina mão, uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Eis acaso água triste é teu. Eis acaso mágoa triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, quantas são, recebidas da divina mão, uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Não duvides outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, quantas são, recebidas da divina mão, uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, tá? Não te desanimes, Deus por si está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Contas bênçãos, quantas são, recebidas da divina mão, uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Glória a Deus. Pode sentar, igreja. Pastor, vem cá. Mas antes de o pastor falar, pregar, eu queria conhecer os nossos visitantes nesta noite. Amém? Tem algum visitante? Faz só assim. Ô, irmão Dilson, xará do meu irmão. Mais alguém aí?
Ah, tá. Carmen, seu Rui, né? Seja bem-vindo, tá? Mais alguém? Algum visitante? Não, né? Como a igreja fala? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre e não demore. Se quiser, pode ficar, pois aqui é seu lugar. Amém? Vamos ficar em pé. Amém? Vamos orar pelo nosso pastor que estará trazendo a mensagem hoje. É uma grande responsabilidade ser o boca de arauto, né, nesse local, né, pastor? É um privilégio e uma grande responsabilidade, amém? Vamos estar todos orando? Vamos ir pôr nossas mãos e vamos orar. Pai amado, Pai querido, agradecemos pelo dízimo e pelas ofertas, Senhor, porque o Senhor nos concedeu retribuir aquilo que o Senhor tem nos dado. Não merecemos nada e tudo primeiro é para o Senhor, Pai. Muito obrigada àqueles que puderam ofertar, àqueles que puderam dizimar, mas aqueles que não puderam, nós queremos nessa noite te pedir, Senhor, que Tu dê uma bênção especial aos Teus filhos, Pai, que nunca venha faltar o pão diário em nosso lar e em nossa mesa, Pai. Também nesta noite queremos entregar nosso pastor Paulo Ricardo Fuli nas Tuas mãos. O Senhor usa, Senhor, conforme tem usado até o dia de hoje, Pai. Nós louvamos e bendizemos pela vida dele, Senhor. Continue dando sabedoria, discernimento, compreensão, entendimento da Tua palavra, Pai. Muito obrigado. Use Teu filho como Tu queres, Pai. Não como ele quer, nem como a Tua igreja quer ouvir, Pai. Mas como o Senhor quer, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças e paz, amados. Boa noite a todos. Você pode sentar. Estão me lembrando aqui que é a primeira vez que eu vou pregar nesse púlpito. Também ele é novo, né? Só abri mão ontem para o meu pastor Paulo Sérgio, que foi meu professor de seminário, que esteve aqui ontem. Quem não esteve ontem, perdeu. Você vai assistir só a live, só a partir da mensagem, se você quiser assistir. Foi uma mensagem top. E eu estou aqui nessa noite para ser instrumento de Deus, para falar a amada igreja. Mas antes de começar a mensagem, primeiramente eu quero agradecer muito a Deus por esses 28 anos. Talvez a gente fique olhando e fale, poxa, pastor, 28 anos já. Passa rápido. Tempo passa. Talvez daqui a pouco a gente vai chamar aqui os membros fundadores da igreja para fazer menção de vocês que estiveram aqui no início. Mas eu tenho uma concepção muito clara. O tempo passa, mas passa voando. Eu já vou completar 5 anos como pastor dessa igreja. Não sei se você para pensar, mas voou. Então, uma coisa que fica claro é que nós precisamos fazer hoje, porque o tempo passa. O que precisamos fazer para o Senhor, façamos logo. Não deixemos para amanhã. Não deixemos para amanhã o que a gente precisa fazer. E eu quero agradecer muito a Deus pelos 28 anos, dizer para você da alegria que tenho de ser pastor, de estar pastor dessa amada igreja. É um privilégio. Eu teria que andar todo dia de joelhos e agradecer ao Senhor. Mas eu sei que o Senhor já pagou um preço e fez maravilhas por mim, me dando essa igreja para pastorear. Que a gente continue por mais 28 anos aí, para a glória do Senhor. Amém? Amém. Então tá bom. Então abra a Bíblia aí em nome de Jesus, Mateus capítulo 5, verso 14 ao verso 16, aí você pode ficar em pé. Isso. Enquanto você fica em pé, eu vou beber essa água. Mateus capítulo 5, verso 14 até o verso 16. Ontem nosso pastor pregando deu muita ênfase ao sal. Vós sois o sal da terra. E eu, na direção do Espírito Santo de Deus, pensando na mensagem, pensando no tema, vou focar mais na segunda parte da nossa divisa. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Mas eu queria te pedir
que você olhasse para o lado agora, olha para esse irmão que está do teu lado aí, fala assim para ele assim, em nome de Jesus, fica quieto, que eu quero ouvir a voz de Deus. Pode falar mesmo. Amém? Amém ou não amém? Eu estou brincalhão hoje demais. Tô feliz da vida, irmão. Mas é para você entender que a gente precisa estar ligado com os céus. A gente precisa estar ligado com o Senhor para ouvir a sua voz. Como já ouvimos através dos louvores, através da coreografia. E Deus com certeza falará conosco também. Não por causa do pastor, mas por causa dele, que ele é o dono da palavra. Então diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que estás nos céus. Versículo 14, versículo 15, a igreja repete, por favor. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Pai Santo, muito obrigado. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por 28 anos dessa agência do céu neste lugar. Muito obrigado porque comemoramos e sabemos que é o Senhor que tem nos sustentado. Agora usa a nossa vida, Senhor, nessa noite, e que a Tua palavra seja ministrada e encontre os corações nessa noite. Para a Tua honra e Tua glória, nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Quero também deixar um abraço a todos os visitantes. Rui, nosso irmãozão, né? Nossa irmã Carmen. Também, onde é que foi aqui? Irmão Dilson, né? Outros irmãos também, que é bom vê-los de volta. Samuel, é nosso, né? Amém ou não amém? Amém. Isso aí, viu, Samuel? Então tá bom. Deus abençoe. Queridos, quero falar sobre a igreja transformadora e relevante. É aquela que é a luz do mundo. Uma igreja que opera no nome de Jesus, que faz a diferença. É a igreja que é a luz para este mundo. Quando nós podemos olhar para esse texto, Jesus diz duas coisas a respeito da igreja. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E quando olhamos para esse texto, a luz representa a influência da igreja. A luz representa o que a igreja faz com relação ao mundo. Eu quero só te dizer uma coisa. Por mais que a gente tente, ninguém aqui vai deixar de se relacionar com pessoas. Nós fomos criados não para nos relacionarmos com anjos, não para nos relacionarmos com outros seres. Na verdade, nós temos os nossos relacionamentos, até mesmo com os nossos animais. Mas Deus nos trouxe a esse mundo para nos relacionarmos com pessoas. E aí nós temos na nossa vida nosso ciclo, que começa na nossa família. Uma família que nós não escolhemos para nascer. Ninguém aqui escolheu para nascer na família que nasceu. Deus te abençoou de uma forma tão maravilhosa e te botou no meio dessa família maravilhosa, que você pode falar para mim assim: ah, pastor, de vez em quando tem uns problemas na minha família. Toda família tem problema, mas é a melhor família que você poderia ter essa. Porque Deus faz tudo certo. Mas nós podemos, por exemplo, escolher os nossos amigos, escolher o nosso raio de ação, escolher com as pessoas que nós vamos nos relacionar. Uma coisa é certa:
nós vamos sempre nos relacionar com pessoas. Nós vamos sempre nos relacionar com vidas. Nós fomos chamados a relacionamentos. E quando Jesus chega para essa igreja e fala essa assertiva, dizendo que a igreja é o sal da terra e a luz do mundo, é que Jesus está falando de um relacionamento com pessoas de fora da igreja. E, na verdade, nós nos relacionamos aqui, mas nós nos relacionamos com quem está lá fora. E me permita explicar. Quando nós falamos de mundo, não quer dizer de uma forma pejorativa, mas era aquele que nós entendemos de acordo com a palavra do Senhor. Aqueles ainda que não entregaram a sua vida a Jesus, aqueles ainda que o próprio Jesus também diz que amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Esse mundo que aí está é alvo do amor de Cristo, é alvo do amor de Deus, é alvo da salvação de Deus. E quando Jesus diz isso para nós, Jesus mostra para nós como é que deve ser o nosso relacionamento com esse povo, com essas vidas que são carentes da presença do Senhor. E Jesus, quando fala disso, ele está trazendo para mim algumas verdades. Primeiro, que eu quero pensar com você, é que quem fala isso para a igreja é o Senhor da igreja. Se tem uma coisa que é muito clara, quem está falando a essa igreja é o próprio Senhor Jesus. Foi Ele quem escolheu essa igreja. Foi Ele quem separou. Eu quero pensar uma coisa com você muito clara. Ainda que a gente possa fazer de tudo, ainda que a gente possa plantar, ainda que a gente possa trabalhar, foi Ele que colocou essa igreja aqui nesse lugar, foi Ele que separou essa igreja para esse tempo, foi Ele quem escolheu essa igreja, e não há homem algum que tenha escolhido a igreja, não há homem algum que tenha separado a igreja, porque a igreja foi Ele quem escolheu, foi Ele quem separou, desde o início, desde o ano de 1996, até agora, desde o ano da fundação até agora, foi o Senhor quem escolheu. Então, uma coisa que fica muito clara, é que quem está falando foi aquele que escolheu essa igreja. Mas ele escolheu essa igreja para quê? Para se relacionar e para dar frutos. E quando nós falamos disso, nós podemos também pensar no que ele diz em João capítulo 15, verso de 15 a 16. A gente achar que somos nós que escolhemos a ele. Ele diz assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi, vos designei para que vão e deem fruto, e fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem, Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. Quando nós falamos disso, nós entendemos que é esse Jesus quem escolhe e que separa a sua igreja. Olhando para esse texto, falando de Jesus ainda, é Ele quem dá o fundamento dessa igreja. Ninguém põe fundamento na igreja. Ninguém, por mais que seja eloquente, por mais que seja bom, é o fundamento da igreja. A igreja católica, durante um tempo, entendeu que Pedro era o fundamento da igreja. Não, o fundamento da igreja é o Senhor Jesus. Porque Ele é o único Senhor. Não há outro. Pedro, muito importante. Os apóstolos foram muito importantes. Mas quando você olha, por exemplo, Mateus capítulo 16, verso 16, Pedro responde a Jesus, quando ele pergunta: quem dizem os homens quem sou? Uns dizem que você é profeta, o Senhor é profeta, outros dizem que o Senhor é Elias. E eles dizem assim: o que vocês dizem que eu sou? Pedro chega para Jesus e diz assim: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, não foi nem homem, nem sangue que te revelou, mas o Espírito Santo que te revelou, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
sobre esta pedra, sobre a afirmação de Pedro de que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, essa igreja está firmada. É por isso que eu posso dizer para você que essa igreja vai passar tempos e épocas, mas ela não irá acabar. Ela permanecerá para todo sempre, até a volta do Senhor, até ela ser retirada desse lugar. Essa igreja permanecerá. E quando nós falamos, é esse Cristo que dá o fundamento, esse Cristo que é a pedra angular, a pedra principal dessa igreja, é esse Cristo que é a fortaleza dessa igreja. Mas é uma coisa interessante, quando é esse Senhor que separa, eu posso dizer para você, é Ele quem conhece e designa esta igreja como a luz do mundo. É interessante, porque você pensa assim, talvez se fosse você separando as pessoas para trabalharem com você, que tipo de pessoas você separaria? Eu, outro dia, estava falando, eu falei assim, poxa, eu não poderia separar pessoas melhores, porque eu também não sou tão bom assim. Mas esse Jesus Cristo era o próprio Senhor. E Ele vai escolhendo pessoas. E Ele conhece um por um daquele que ele coloca dentro da igreja. E aí, você olha para mim, Ele designando 12 pessoas, 12 homens. Mas pior do que eu, ou melhor do que eu. Do qual eu sou pior. Homens tão pequenos, tão às vezes com tantas dificuldades. Às vezes tão imperfeitos. Ao ponto de negá-lo, ao ponto de entregá-lo por 30 moedas de prata. Ao ponto de não crer na sua palavra. E Jesus escolhe esses. Mas é interessante, irmão. Quando nós falamos que Jesus conhece a igreja e designa uma igreja, Ele não escolhe os melhores, porque ninguém é melhor, ninguém é bom, ao ponto de dizer assim, olha, eu sou tão bom, que eu não posso andar junto com ele ou com ela. Está aqui uma coisa interessante, quem olha para essa igreja, designa ela, é o Senhor Jesus, e Ele conhece cada um de nós. Sabe como é que eu posso olhar para essa igreja, ver essa igreja? É Ele quem designa essa igreja, e Ele sabia, por exemplo, quem eram esses caras. E tu sabe que Ele não sabe quem sou eu? Quem és tu? E aí, é interessante, irmãos, quando nós olhamos, quem separa essa igreja é o Cristo que conhece essa igreja. É o Cristo que não precisa da igreja, mas conta com a igreja. É o Cristo que pega essa igreja, uma pedra bruta, lapida ela, envia para o campo, envia ela para dar frutos, envia ela para ser luz do mundo. É essa igreja que Ele separa. E é interessante você pensar comigo, você precisa pensar comigo dessa forma. Jesus sabia quem era, mas tinha uma coisa. Eram homens e pessoas, mulheres e homens que Deus separou para viver uma vida para Ele. Eram pessoas imperfeitas, pessoas indoutas, pessoas que não tinham capacidade sequer de argumentar, mas Ele pega, separa e envia essa igreja. Quando eu olho para essa igreja e vejo uma igreja que Ele chama de sal da terra e luz do mundo, eu sei que Ele conhece cada um de nós e nos separa para esse tempo. E talvez você possa falar assim, pastor, talvez eu estaria melhor num outro lugar. Eu quero dizer uma coisa, Ele te colocou aqui, Ele separou você para esse tempo, para essa igreja, para que você avance neste lugar, para que você continue neste lugar, para que você continue dando fruto neste lugar. Então Ele diz assim, vocês são a luz do mundo. Vocês são aqueles que vão iluminar. E aí, quando olhamos para esse texto, ele diz assim, vocês são a luz do mundo. E o que é ser luz? O que é ser luz nesse mundo? Quando nós falamos, eu falei aqui sobre o relacionamento, o nosso objetivo de relacionamento que temos com o mundo é de sermos o sal da terra,
e de sermos a luz desse mundo. E quando falamos da luz desse mundo, eu queria pegar 6 posições aqui do pastor Hernandes Dias Lopes. Quando nós falamos assim, que Jesus fala, vocês são a luz do mundo. O que é ser luz? O que é ser luz nesse mundo? De uma coisa muito simples é você iluminar. Você iluminar um lugar. Sabe quando você passa numa rua e que você não tem nenhuma luz de poste, nenhuma iluminação pública, e você liga aquele farol e você traz aquela luz? É esse o entendimento que nós precisamos ter. Ser luz. Por quê? A contrapartida que ele dá dizendo que nós somos luz do mundo, significa dizer que o mundo anda na escuridão. E se nós somos aqueles que iluminam, é porque precisam de luz, é porque precisam de iluminação, precisam enxergar, precisam ter um norte. E a Bíblia, o pastor Hernandes Dias Lopes traz uma coisa que me chama a atenção, ele divide, que, por exemplo, ser luz é um símbolo da verdade. Porque onde a verdade chega, onde a luz chega, você conhece, você sabe o que está ali. A verdade é, irmãos, que na escuridão ninguém consegue enxergar nada. Mas com a luz nós enxergamos aonde estamos, enxergamos o que queremos. Quando nós falamos, por exemplo, que a luz é o símbolo da verdade, é que a verdade traz a luz a esse mundo. E que verdade é essa? A verdade de Cristo, a verdade da palavra, a verdade do Senhor Jesus, a verdade que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, vai te tirar do mundo de escuridão e te trazer para o mundo da luz, te trazer para o mundo do Senhor. E ele diz assim, olha, o símbolo da luz é a verdade. A verdade é um símbolo da luz. E quando ele diz, no segundo lugar, ele diz, por exemplo, que me chama a atenção, ele diz que a luz é um símbolo de pureza. Porque nós olhamos, as trevas escondem a sujeira, as dificuldades, né? As trevas escondem as sujeiras. É verdade, quando a gente fala de um pessoal que vai fazer a arrumação em casa, uns homens aí que arrumam a casa, amém? Tem algum homem aqui que arruma a casa? Cadê? Isso. O que a gente tem que fazer? Mas se a gente apagar a luz, a gente não arruma. Não é isso? E quando a gente acende a luz, o que a gente vê? A sujeira. A gente vê ali, ó. Se tiver apagado, irmão, passa desapercebido. A verdade é essa. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele traz muita clareza porque é o símbolo de pureza. Mostra o que está ruim e o que está errado. E é assim que está acontecendo. Por exemplo, quando eu posso dizer para você, nesse tempo presente, nós falamos de tempo, a iniquidade se aninha sob as asas da escuridão. Adultérios, roubos, assassinatos, mentiras, maldade, promiscuidades são maquinados e praticados debaixo da escuridão, para que ninguém veja, para que ninguém descubra. Ninguém que rouba, ninguém que adultera, ninguém que faz nada errado está com a luz acesa. Você já parou para pensar nisso? A câmera está ali para pegar, mas se o cara puder ir lá e desligar a câmera, é justamente para ela não pegar aquelas coisas. E quando ele fala da verdade, ele está falando do sinônimo, símbolo de pureza, é que mostra onde é que as coisas estão ruins. E quando nós olhamos para esse mundo, como é que está o mundo? Como é que está esse mundo que a gente está vivendo? Aonde, irmãos, nós vamos falar mais à frente, mas o mundo em trevas hoje precisa da luz para enxergar essa verdade, para enxergar essa pureza, para tirar essas coisas que estão lá, para tirar as coisas que estão ruins, que estão sujas. Porque a verdade é que quando chega a luz traz à tona o que está verdadeiramente acontecendo. Em terceiro lugar, ele diz que a luz é um símbolo da vida.
Quando nós falamos de sermos luz do mundo, não há vida sem luz. Não houvera luz, se não houvesse luz, não haveria a fotossíntese que a gente conhece aí. Não haveria plantas e sem ela não haveria oxigenação, e sem oxigenação não sobreviveríamos. O próprio Senhor, quando formou o mundo, ele diz assim: haja luz, e houve luz. É necessário. É um símbolo de vida. Aonde chega a luz, chega a vida. Aonde chega a luz, as trevas saem. Aonde chega a luz, a morte sai e ela traz vida. Em quarto lugar, eu posso dizer, por exemplo, para você, que luz é um símbolo de direção. O que é isso? Não sei se você já teve oportunidade, eu acho que já, a maioria que teve, de pousar no aeroporto à noite. Aquele avião, né? E quando você pega aí, daqui a pouco o pessoal está assim dentro do avião, passando mal. Você é doido para filmar e não pode, porque você vai arrumar briga. Você vai arrumar briga, né? Mas assim, aquele frio na barriga. Mas quando você olha, o que você enxerga lá de cima? As luzes. E o aeroporto é direcionado pela luz. Ou seja, pelas luzes, ele sabe aonde vai pousar. As luzes piscando tem um sinal para aquele piloto dizendo o que ele precisa fazer. Só para você ter uma ideia, a luz ela é tão importante que ela é um símbolo de direção. Quando nós estamos, por exemplo, dirigindo o nosso carro, passa alguém no contrário de nós, ao nosso contrário, em mão contrária, a nossa, ele vai piscar com duas vezes o farol, ele vai dizer assim para mim, assim, olha, presta atenção, tem alguma coisa na estrada aí que eu quero que você preste atenção. Infelizmente, às vezes o cara está avisando que tem blitz. Aí o abençoado está devendo, está no perrengue, o que ele faz? E ele piscou, deve ter blitz, não é nem blitz, às vezes é alguma coisa que está acontecendo na estrada, aí o cara pisa, dá meia volta, dá cavalinho de pau, vai embora porque está devendo, né? Mas o cara está anunciando, ó, blitz. Quantas vezes a gente já viu os motoqueiros parando, tudo sem capacete, rapaz. Aí vem um, pisca, anunciou que tem blitz, que o cara para, bota o capacete e avança. Mas, na verdade, a luz ela é um símbolo de direção. Ela te informa aonde você pode ir. Ela te dá a direção aonde você pode e deve ir. Quando nós falamos de símbolo de direção, nos aeroportos, no mundo inteiro, as pistas são iluminadas e circunscritas pela luz, a fim de que o piloto possa pousar em segurança, a fim de que o motorista possa caminhar em segurança. Falamos de a luz seu símbolo de direção. A luz também é um símbolo de alerta. Quando nós falamos, por exemplo, do nosso sinal de trânsito, nós sabemos o que significa cada sinal. Nós falamos, por exemplo, quando alguém nos aponta sobre alguma coisa que está no caminho, nós falamos disso. Em sexto lugar, eu posso dizer para você que a luz é um símbolo de calor, porque ela traz um calor. Se você não tem luz no ambiente, o ambiente é frio, o ambiente você não consegue aquecimento, ela verdadeiramente traz o calor. O sol, por exemplo, quando raia, a luz do sol é um aquecimento, e é verdade que a luz traz verdadeiramente um aquecimento. Olhando para essas 6 que Dias Lopes coloca, o pastor Hernandes Dias Lopes coloca, nós vemos quanto a luz é importante, o quanto ser luz é importante, o quanto ser luz faz a diferença na vida de alguém. Porque muitas vezes nós vamos estar numa caminhada e a gente vai ser luz apontando uma direção certa para alguém. A gente vai ser luz apontando, mostrando um sinal de alerta. A gente vai ser luz apontando que comigo, na luz de Cristo, na luz que eu preciso brilhar, na luz que está comigo, eu trago um calor para a alma e salvo vidas.
Quando nós falamos que Cristo designa uma igreja para ser luz do mundo, nós precisamos olhar e ver o quanto é importante sermos luz para alguém, quanto é importante sermos luz para esse mundo. Eu posso dizer para você, olhando para essas opções, tudo de bom que vai acontecer com este mundo passa pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Tudo com esse mundo passa pela igreja de Cristo, porque ela foi chamada para ser a luz do mundo, ela foi chamada para dar direção a esse mundo, ela foi chamada para alertar esse mundo, ela foi chamada para mostrar a esse mundo a verdade, ela foi chamada para ser a luz desse mundo, e tudo que fizermos, irmãos, vai refletir nesse mundo. É por isso que a igreja não pode e não deve se omitir. É por isso que a igreja não pode e não deve deixar de ser a luz do mundo. É por isso que a igreja não pode deixar de ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Ele disse para nós: vocês são, vocês não serão. Vocês são a luz do mundo. A igreja que ilumina, a igreja que é a luz do mundo que faz a diferença. Aí quando nós falamos, olhando para esse mundo atual, a Bíblia diz que esse mundo anda em trevas. Eu preciso avançar por causa da hora. Eu vou ficar aqui até 10 horas da noite hoje também. Vocês querem comer bolo? Hã? Vocês querem comer bolo? Deixa que eu compro vocês. E vou falar para vocês como é que estava. E vocês vão ficar felizes da vida. Amém? Em casa. Mas segura um pouquinho. Quando nós falamos, por exemplo, do mundo atual, do mundo de trevas, e nós vemos, irmãos, que a Bíblia, ela é perfeita. Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso de 1 a 5, Paulo diz assim: mas vocês precisam saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacável, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, fique longe destas coisas. Quando Paulo está dizendo isso a Timóteo, Paulo está dizendo uma coisa assim, ó, nos últimos dias, esses últimos dias, justamente, o período que até a sua volta, e um período onde as pessoas estão se amando menos ainda. Amamos a natureza, amamos os animais, mas estamos amando menos os seres humanos. Estamos avarentos, estamos ingratos. A verdade, quando o apóstolo Paulo fala disso, ele acertou em cheio. E aí, quando eu olho para isso, isso aqui se resume em 3 coisas. Nós estamos vivendo no tempo hoje de um relativismo moral. O que é certo virou errado. O que é errado virou certo. Na nossa sociedade hoje, nós estamos lidando com esse mundo, com essa sociedade. E essa sociedade está vivendo um relativismo moral, onde os princípios bíblicos familiares ficaram pelo caminho, onde os princípios da boa convivência ficaram pelo caminho, onde os princípios do bom respeito, do respeito pelo outro, da valorização da vida, ficaram pelo caminho. Outro dia nós estávamos lá em casa e lembro que ouvimos um tiro. E quando ouvimos um tiro, a primeira coisa, olha, alguém deu um tiro, né? Claro que a gente pensa assim. E eu não sei muito bem como é que é, às vezes, o tiro, o barulho do tiro. Aí descobrimos. Colega meu de infância, pega, vai lá tirar a satisfação, porque o cara estava devendo R$5 a ele.
ele vai tirar satisfação, o cara fala uma besteira para ele, ele, então tá bom, pega, puxa uma pistola e dá um tiro nele por causa de R$5. E aí você vê onde é que nós estamos, em que contexto nós estamos. Quando nós falamos, por exemplo, do relativismo moral, onde mais um casamento não tem mais valor. Então você casa hoje, se não der certo, você separa. Ou então você pode ter quantas mulheres você quiser, então você pode ter quantos homens você quiser. A Bíblia nunca ensinou isso. Isso sempre foi prejudicial à igreja, isso sempre foi prejudicial à sociedade, isso sempre foi prejudicial à família. Mas nós estamos vivendo esse relativismo moral, nós estamos vivendo a indiferença ao próximo, a ganância, o individualismo predomina sobre a compaixão e o amor. Nós estamos vivendo, por exemplo, a perseguição da verdade. A verdade bíblica tem sido ridicularizada. Ideologias contrárias aos valores cristãos são exaltadas. Estamos vendo que tem uma cantora que fez aí gravando um videoclipe, um clipe falando do que ela está gerando lá, um demônio, né? Como é que é? Grávida de um demônio, escarnecendo da palavra, escarnecendo daquilo que é bíblico. Pessoas estão aí avançando. Quando nós olhamos para esse mundo, irmãos, que Jesus diz que nós precisamos ser a luz do mundo, eu quero dizer uma coisa para você: esse mundo está longe daquilo que Deus sonhou para ele, daquilo que Deus separou. E a Bíblia diz que nesses últimos dias nós estaremos vivendo. E nós estamos vendo a olhos nus tudo o que tem acontecido. Mas presta atenção numa coisa. A Bíblia diz também que nos últimos dias o Senhor levantará uma igreja e Ele derramará o seu Espírito Santo. E os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos sonharão. E essa igreja está aqui. E nos últimos dias, o Espírito Santo vai levantar uma igreja para fazer a diferença. Nos últimos dias, o Espírito Santo vai levantar uma igreja para se manter firme aos princípios bíblicos, firme aos princípios familiares, firme aos princípios daquilo que ela crê, para ser a luz do mundo. Deus tem levantado uma igreja. Nesses últimos dias, Ele diz assim: derramarei do meu Espírito Santo. Significa dizer que Ele está levantando um povo para sustentar aquilo que Ele falou. A igreja que Ele está levantando para ser a luz do mundo, a igreja que Ele levantou para ser a luz do mundo. E eu posso pensar com você que mesmo neste mundo cruel, mesmo nesse tempo difícil, nós podemos e devemos ser a luz do mundo. Nós podemos e devemos iluminar este mundo que está aí fora. A palavra do Senhor é muito clara, que o Senhor dará a essa igreja o Espírito Santo. E essa igreja será responsável por ser a luz que vai iluminar este mundo. Eu posso dizer para você nessa noite, encerrando já, Deus quer usar essa igreja para salvar vidas. Olha o que diz João capítulo 1, verso de 4 a 9. A Bíblia diz sobre Jesus, e fala assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina toda a humanidade. Essa luz chama-se Jesus Cristo. Só Ele ilumina toda a humanidade. E a igreja foi chamada por Ele para refletir essa luz a esse mundo. E através dessa igreja Ele quer salvar vidas. Através dessa igreja Ele quer trazer uma salvação. Através dessa igreja Ele quer usar essa igreja para que essa igreja seja a luz do mundo.
E aí eu posso dizer para você, continuando no texto, ele diz assim: não se pode esconder uma cidade no alto de um monte. Quando ele diz isso, ele está falando para a sua igreja: vocês são a luz do mundo. E você sabe onde é que eu coloquei vocês? Eu coloquei vocês em destaque. Eu coloquei vocês no lugar aonde vocês não podem se esconder. Sabe o que Jesus está falando isso? Ele está falando assim: eu coloquei, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Dá a entender que Jesus está olhando para a fortaleza do Monte Tabor, que era de onde ele estava. Ele enxergava aquela fortaleza, mesmo na precariedade da luz daquele tempo. Aquela fortaleza estava lá. E ele diz uma coisa interessante, ele fala assim: olha, não se pode esconder aquela fortaleza. Não se pode esconder uma cidade no alto do monte. Sabe o que isso significa? Que verdadeiramente nós não fomos chamados para andarmos escondidos. Nós não fomos chamados, por exemplo, para não estarmos em destaque. A igreja está em destaque, mas não porque ela quer aparecer, é porque ela é a luz do mundo. E quando ela é a luz do mundo, ela vai ser atacada. Quando ela é a luz do mundo, ela vai ser escarnecida. Quando ela é a luz do mundo, ela vai ser perseguida. E quando ela é a luz do mundo, as pessoas estão olhando para quem? Para a igreja. Vira e mexe, é a igreja que está no centro das atenções desse mundo. Vira e mexe, essas são as escrituras que estão no centro das atenções desse mundo. E tudo que a palavra do Senhor está falando nesse mundo está se cumprindo. E tudo que a palavra do Senhor diz a respeito da igreja está se cumprindo. E tudo que vai acontecer nesse mundo vai passar por essa igreja. Então ele diz assim: olha, essa igreja, você não pode se esconder, não pode estar escondida. Porque não se pode colocar uma cidade, esconder uma cidade no alto de um monte. As pessoas vão passar e vão olhar para ela. As pessoas estão passando e estão olhando para mim e para você. Sabe aquela coisa dentro lá do trabalho? Ah, mas você não é pastor? Você não é crente? Você não é igreja? Você não é servo? Você não é diácono? Você não faz parte da primeira igreja batista no Guarani? Sabe, quando nós falamos assim, irmãos, não tem para onde correr. Não tem para onde ser crente 007, aquele que as pessoas, assim, você é crente? Não, eu sou crente lá só na igreja, não tem como, não tem para onde correr. Ele diz assim: não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. Mas presta atenção numa coisa, quando Jesus fala isso, ele está falando de uma coisa que me chama a atenção, para pelo menos 3 coisas. Essa igreja que está situada sobre o monte, que somos nós, ela é referência, apontamento e fonte luminosa para esse mundo. Ou seja, as pessoas vão olhar para nós e vão ver em nós alguém de referência. Cara, eu faço tudo errado, mas você não, você é um cara bom, você é crente, você é igreja. Olha, eu dou umas voltas no povo lá no meu trabalho, mas você não, você é crente, você não pode dar volta não. Eu faço gato lá em casa, mas você é crente, você não pode não. Não é isso que o pessoal vai falar da igreja? Aí você chega lá: não, eu também tenho. Hã? Irmãos, a igreja foi chamada para ser referência. A igreja foi chamada para ser referência do mundo. E o mundo está olhando para nós, está vendo cada um de nós. E quando você fala sobre isso, Jesus fala ainda uma outra coisa. Olha que coisa interessante. Não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, no velador, onde ilumina bem todos que estão na casa. Duas grandes coisas que acontecem. Por exemplo,
Uma lamparina naquele tempo, você tinha uma lamparina geralmente para uma casa só. E uma casa daquele tempo tinha um cômodo inteiro, onde todo mundo habitava. Só que quando você coloca a lamparina em algum lugar, você tem que saber qual lugar que você vai colocar ela. Porque, de repente, se você colocar mais no canto, ela não vai iluminar tanto. Mas você precisa colocar ela onde? No velador. E o velador geralmente ficava no alto. E no alto, ela traz uma iluminação. Mas tem uma coisa aqui. Por que você não colocava a lamparina embaixo? Primeiro, por duas coisas também. Por acidente, que crianças poderiam derrubar a lamparina. Aquele tempo tinha criança, como tem hoje, né? A gente está falando assim, a gente começa a pensar, mas criança no meio do caminho, o que acontece? Derruba, quebra. E você tinha outra coisa também. As serpentes, que apareciam dentro das casas e derrubavam. Aí quando Jesus fala assim, olha, ninguém pega uma lamparina e acende e bota debaixo de um cesto, Jesus vai falar assim, mas coloca ela num velador. O velador era um lugar preparado, separado, para que essas coisas não acontecessem. Eu comecei a entender algumas coisas aqui. Deus coloca a igreja no lugar que Ele quer, na hora que Ele quer, para fazer a função que Ele quer, de iluminar. Quando Ele diz assim, vocês são a luz do mundo, Ele está dizendo assim, vocês têm que estar no lugar certo, na hora certa, e fazendo o que vocês têm que fazer. Por quê? Ninguém pega uma lamparina e coloca um cesto sobre ela. Quando você coloca um cesto sobre a lamparina, nesse contexto aqui, tinha dois objetivos: apagar a lamparina ou diminuir a chama dela. Porque quando você bota um cesto, diminui a chama, e nesse caso ela vai durar mais tempo. Você não precisa de tanta iluminação, mas você faz. Mas Jesus falou assim, ninguém coloca um cesto sobre uma lamparina. Sabe por quê? Porque ninguém quer uma lamparina apagada. E a igreja não pode ser essa lamparina apagada. Porque se ela for uma lamparina apagada, ela não está cumprindo o quê? O seu papel. Ela não cumpre o seu papel. Ela deixou de iluminar. Sabe quando você vai hoje em umas lojas de antiguidades? Eu adoro ver aqueles programas que o cara vai lá, compra a loja de antiguidade, eu falo assim, aí daqui a pouco o cara fala assim, quanto é que você quer? Quero $6.000 na lamparina de 1910. Aí o cara fala assim, mas ela acende? Não, mas ela só serve de decoração para minha casa. Então você pega, coloca ela na decoração, ela fica lá decorando. Ela perdeu a funcionalidade dela, ela não está mais iluminando. Ela não traz luz para o ambiente. Quando nós olhamos Jesus falando assim, olha, ninguém coloca um cesto sobre essa lamparina. Ninguém apaga a lamparina. Porque ninguém quer uma lamparina apagada. O que Jesus está ensinando para nós? Que nós não podemos ser essa lamparina apagada. Nós precisamos, nessa noite, olhar para esse texto e refletir a luz de Cristo. Porque, com certeza, quando nós refletimos a luz de Cristo, nós estamos cumprindo aquilo que Ele nos chamou para ser. Porque Ele disse para nós assim, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E vocês precisam estar no lugar onde eu coloquei vocês, no lugar certo, na hora certa, para que a luz de Cristo brilhe através de vocês. E ele diz isso, concluindo o texto, ele fala assim, olha, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que estás nos céus. Quando Jesus está dizendo isso, ele está dizendo assim, ó, é hora de você
está no lugar certo, na hora certa e fazendo aquilo que eu chamei você para fazer. Isso aí você pode pensar comigo. Pastor, como é que eu sou luz? Como é que eu sou a luz do mundo? Teve 3 exemplos na Bíblia que eu vou citar para você. José do Egito, vendido por seus irmãos, se tornou escravo, foi para a casa de Potifar. Lá na casa de Potifar tinha uma mulher. A mulher de Potifar olhou para ele, achou ele bonitão. O que ele fez? Meteu o pé. Pagou um preço, foi fiel ao Senhor. Um dia o Senhor chama ele lá da prisão, honra ele e diz, coloca ele como governador. Ele governa todo o Egito. Ele um dia teve a oportunidade de se reatar com seus irmãos e com seus pais. E quando você olha isso, você vê que José foi luz para aquele lugar. O lugar onde tinha trevas, José foi luz. Quando você olha para a Bíblia, você vê, por exemplo, um Daniel. Daniel também, quando a Babilônia invade, leva cativos, os cativeiros à Babilônia, leva Daniel e seus amigos. E quando eles chegam ali, eles vão se apresentar diante do rei. Ele decide não se contaminar com as iguarias do rei. E o Senhor honra Daniel, e Daniel se torna luz para aquele lugar. Quando você olha para a palavra do Senhor, eu vou citar também Estevão. Quando honrou o Senhor, morrendo apedrejado, dando glórias a Deus, permaneceu firme e não negou o nome do Senhor, e o Senhor fez dele um mártir, mas que fala até hoje ao nosso coração que vale a pena permanecer fiel a esse Deus. Vale a pena ser luz para esse mundo. Como é que nós podemos ser luz? Não depende do lugar, depende da nossa ação. Nós não podemos colocar um cesto em cima da nossa lamparina. Nós não podemos deixar essa luz apagar. Nós não podemos deixar essa presença do Espírito Santo apagar a nossa vida. A palavra do Senhor mostra esses 3 homens. E aí eu posso concluir com você. Ser luz não é opcional. É uma verdade que nós precisamos buscar. Ser luz não é simplesmente declarar, vocês são luz, sal da terra e luz do mundo. Ser luz é uma responsabilidade da igreja. Ser luz é a vida de Cristo brilhando na igreja. Ser luz é apontar para Cristo, influenciando outros a glorificar a Deus, a entregar a sua vida a Jesus. Ser luz é o que Deus chamou essa igreja para ser, e você não pode abrir mão de ser luz nesse mundo de trevas. Eu posso dizer para você, onde você está, você pode ser luz para a tua casa e mudar a tua casa. Eu posso dizer para você nessa noite, um dia a luz de Deus entrou na minha vida, entrou na minha casa e mudou a história da minha família. Talvez você possa ser esse canal que o Senhor Jesus quer usar. Deus chamou uma igreja para brilhar essa luz. Essa luz habita dentro de você. Talvez ela esteja um pouquinho apagada. Talvez ela esteja um pouquinho, querendo apagar. Quero dizer para você, você continua sendo igreja. Como o pastorzão falou ontem aqui. Como ele falou comigo aqui, ele falou, fala isso para a igreja. Você continua sendo a igreja. A luz continua aí, mas ela não pode apagar. Ela não pode sumir da tua vida. É hora de você reacender a chama do Espírito. É hora de você reacender a chama do Espírito Santo de Deus na sua vida. E talvez você esteja aqui nessa noite, ainda não experimentou essa luz. Eu quero dizer para você, essa luz que nós falamos nessa noite, chama-se Jesus. E Ele vai iluminar a tua vida, iluminar a vida da tua família e da tua casa. E o que você precisa fazer? Você só precisa dar esse passo em direção a esse Senhor e se tornar essa luz. Como é que a luz passa a morar em mim, pastor? A partir do momento que você declara que você aceita essa luz na tua vida, ela passa a iluminar o teu caminho. Ela passa a ser luz para você. Ela passa a ser um caminho de verdade, um caminho de mudança para você e para a sua casa. O que você pode pensar comigo nessa noite? Basta apenas você decidir, dar um passo nessa direção, e Cristo brilhará através de você. Conclamo a você nessa noite, seja a luz desse mundo, salve este mundo
através da luz de Cristo, porque foi isso que Jesus veio fazer, isso que Ele quer fazer por nós. Que Deus te abençoe. Se você quiser, pode aplaudir ao Senhor. Glórias sejam dadas ao Senhor. Eu quero orar. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Eu queria fazer uma pergunta nessa noite. Talvez você chegou até aqui. Está percebendo? Pastor, eu estou percebendo que a luz está se apagando. Estou percebendo que as coisas não estão bem. Talvez você chegou aqui nessa noite e pode tomar uma decisão de reacender a chama do Espírito Santo na tua vida. Você pode hoje tomar uma decisão de caminhar com o Senhor e de reacender essa chama. Talvez você chegou aqui nessa noite e ainda não experimentou. É hora de você experimentar. É hora de você experimentar a chama do Espírito Santo de Deus na tua vida. Eu não posso me alongar muito por causa da hora, mas eu queria muito que você nessa noite tomasse essa decisão. Eu queria muito que nessa noite você tomasse uma decisão de ser luz do Senhor nesse mundo. Eu queria muito que você tomasse a decisão dessa luz habitar em você. E você talvez nessa noite possa tomar essa decisão. Eu queria ser muito breve no apelo, mas não quero que você deixe de sair daqui e saia daqui sem tomar uma decisão. Se você quiser nessa noite tomar uma decisão de animar, de reavivar essa chama, de entregar sua vida a Jesus e essa chama habitar em você, você pode fazer um sinal nessa noite e nós estaremos orando por você. Há alguém nessa noite, eu preciso ser rápido, mas se você quiser também pode me procurar depois do culto. Nós precisamos nessa noite conhecer você. Há alguém nessa noite que queira reavivar essa chama? Alguém nessa noite que queira aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Alguém que queira, pastor, eu quero que essa chama passe a morar em mim, eu quero viver uma novidade de vida, eu quero ser essa luz do mundo, eu quero transformar minha casa, eu quero transformar minha família, eu quero transformar o lugar onde eu trabalho. Você pode fazer isso nessa noite, você pode tomar uma decisão. Alguém nessa noite, alguém que queira tomar uma decisão diante do Senhor, alguém que queira se reatar o seu relacionamento com o Senhor nessa noite, alguém que queira voltar para a presença do Senhor, talvez precisa nessa noite voltar à presença do Senhor, voltar ao primeiro amor. Alguém, que Deus te abençoe, que Deus dê graça, que Deus derrame das suas bênçãos na tua vida e que você entregue a sua vida a Jesus, porque o tempo está se aproximando. Ele está voltando, é hora de nós voltarmos para Ele, é hora de entregarmos a nossa vida a Ele. Se não há ninguém, eu vou estar orando, mas eu quero dizer para você, a oportunidade está dada. Não deixe de ser luz para esse mundo, não deixe de que essa luz entre, não deixe que essa luz não entre na sua vida. Entregue a sua vida a Jesus, para a honra e a glória do nome dEle. Se não há ninguém, eu vou estar orando. Feche teus olhos, vamos orar. Pai Santo, muito obrigado. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor levantou uma igreja para ser a luz do mundo, para apontar para a verdade, para apontar a direção. E nós estamos aqui nessa noite proclamando o Teu nome, proclamando a Tua verdade. Muito obrigado porque o Senhor levantou uma igreja e o Senhor colocou essa igreja aqui, Senhor, para ser o sal da terra, a luz desse mundo, aonde o mundo, ó Deus, são pessoas que o Senhor ama, que o Senhor quer se relacionar, que o Senhor quer junto de Ti. Então, Senhor, usa a nossa vida, usa essa igreja como a luz do mundo, usa essa igreja cada vez mais e que sejamos o sal da terra e a luz do mundo nesse lugar. Fica conosco, Senhor, receba todo louvor e toda adoração. E aquela irmã, aquele irmão, Deus, que nessa noite teve o desejo de entregar a sua vida a Jesus e que por algum motivo, Senhor, não fez o sinal. Senhor, que o Senhor toque na vida, que o Senhor venha transformar nessa noite e que ele, que ela, Senhor, venha tomar uma decisão diante do Senhor, porque o tempo se aproxima e Jesus quer se relacionar com cada um de nós. Fica conosco. Muito obrigado por essa noite.
noite. Muito obrigado por 28 anos da tua igreja. Seja exaltado por tudo, Pai, que nós fizemos aqui. E que o teu nome, Senhor, seja glorificado e exaltado neste lugar para todo sempre. Nós oramos em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Pode sentar, querido. Já quero chamar logo aqui os nossos amados diáconos. Isto. Cadê os diáconos? Isto. E eles não querem presente não, hein? A gente comprou presente? A gente comprou? Amados irmãos, eu quero que vocês olhem para mim aqui, em nome de Jesus. Isso. Ah, vai lá, pega lá. Oi? Olha para mim, irmãos, por favor. Irmãos, quero agradecer muito pela vida de vocês, né? Pelos nossos amados diáconos. No último domingo foi comemorado o Dia do Diácono Batista, né? E eu sei do privilégio que é o ministério diaconal. E vocês são bênçãos, né? Sei que às vezes a caminhada tem alguns percalços, né? Mas os nossos diáconos são bênçãos demais. E eu quero conclamar você a honrar o diácono da casa do Senhor, porque tem dois ministérios que a Bíblia ensina: o ministério pastoral e o ministério diaconal. São os dois ministérios que estão na palavra do Senhor, né? E eu tenho certeza que Deus separou. Oi? Que Deus separou cada um, né, para esse tempo. Não entendi. Isso. Daqui a pouco eu deixo tirar foto. Mas eu sou grato a Deus pela vida de vocês, tá? As qualificações dos diáconos, vocês já sabem, estão lá. Mas tem sido uma alegria muito grande conhecê-los, cada um, cada vez mais, né? E a gente tem aí já 5 anos de estrada. Que sejam mais 20, mais 30, né? Juntos. E que vocês cada vez me amem mais e eu vou amar vocês cada vez mais. Tá bom? Eu vou estar pedindo a minha diaconisa, ó. Minha esposa Sheila, ela vai estar entregando. Oi? Não, irmã Sheila. É digníssima. Então ela vai entregar uma lembrancinha. Se você quiser aplaudir ao Senhor, você pode aplaudir ao Senhor. Calma aí. Chega pra cá. No meio. Isso. Aí, desculpa aí. Foi? Tirou? Ah, tirou mesmo? Sai com o olho fechado, não? Não, depois vocês ficam presentinho, Isso. Aí, nem o pastor tem uma dessa, hein? Aí. Eu tenho uma... Olha aí, vamos... Personalizado, hein? Olha. Foi boa? Linda. Benção, né? Que maravilha. Isso. Não, vou no meio, nós dois aqui no meio. Ah, vocês aguardam aí. Daqui a pouco a gente vai comer bolo. Não, abaixa. Assim? Assim, tá bom? Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos. Irmão Dilson, não, tem que ser. Calma aí. Irmão Dilson, vem cá. Vai estar orando. Vamos ficar em pé? Isso. Vamos estar orando. Gostaram? Muito lindo. Bora, querido. Obrigado. Eu também sou diácono.
não estou atuando, mas eu sei a responsabilidade, né? Eu queria pedir, se o pastor autorizar, e, amada igreja, nós estendemos a mão na direção desses diáconos, homens e mulheres de Deus. Né? Eu convido você a orar comigo. Pai, nós te louvamos. Louvamos e exaltamos o teu nome, Pai, pela vida de cada diácono que está aqui à frente, Senhor. Homens e mulheres que foram chamados pelo Senhor para exercer esse ministério, Senhor, que nós sabemos que não é um ministério fácil. Não é somente o ministério de dar apoio ao pastor, mas é um ministério que vai além, Senhor. É o ministério que conforta, que orienta. É o ministério que está à frente, ó Pai. É o ministério, Senhor meu Deus, que tenta e procura resolver todos os assuntos antes de chegar ao pastor. É o ministério, ó Pai, que produz vida, Senhor. Por isso nós te louvamos, ó Pai, e agradecemos a Ti por este ministério, por esses irmãos, esses diáconos que hoje aqui estão sendo homenageados, ó Pai. Mas nós sabemos que já no céu, eles já estão sendo homenageados, Senhor. Pela sua dedicação, pelo sim, Senhor, o amor, o seu coração voltado, envolvido na tua obra, Senhor. Porque nós sabemos que tudo que eles fazem, tudo que eles realizam, é em prol da obra, Senhor meu Deus. Então nós te pedimos, ó Pai, continue derramando a sua graça, a tua unção sobre a vida desses irmãos aqui à frente, sobre a vida do nosso pastor, Senhor, sobre a vida de todos os irmãos desta igreja, que o Senhor continue derramando a sua bênção, a tua graça, o teu Espírito, Senhor, seja com esta igreja, Senhor, nesta caminhada. São 28 anos, e com certeza, Pai, longa história, longa experiência, Senhor, mas o principal de todas, uma longa experiência e vivência, Pai, da tua ação sobre a vida de cada um nesta igreja e nesta localidade. Se esta igreja existe, está aqui, ó Pai, é porque nós temos a certeza que ela tem sido uma igreja que tem sido um farol. Aquela igreja que tem, Pai, irradiado a luz de Cristo, Senhor. Tem feito com que as trevas elas sejam incomodadas e destruídas. Por isso nós te louvamos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo ministério diaconal, pelo pastor, a esposa, por cada irmão desta igreja, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe. Eu preciso correr. Cada hora. Cadê os membros fundadores da igreja? Pode ficar aqui também. É isso. Cadê os membros fundadores? Isso. Aê. Aí, irmãos, mesmo sentado, você pode aplaudir ao Senhor pela vida deles também? Isso. Uma galera que está aí desde o início, né? Desde a pedra fundamental, né? Fecha aqui, tira uma foto aí, filhão. Isso. Pastor Valdir. Vem, meu irmão, vem. Isso. Quero também, nessa noite, me direcionar a vocês, né? Eu pensei de o pastor Berlan estivesse aí hoje, não sei, vou mandar um abraço para ele. E ele não pôde estar presente, né? Nosso diácono Aquino também. Vocês sempre orem por eles, né? Orem pelos pastores que passaram aqui. Mas eu quero agradecer a Deus por esses irmãos que foram, amém? Foram irmãos que estiveram aqui no início, né, da caminhada. Imagino que já deve ter visto de tudo na igreja, né? 28 anos. Mas é bom ver vocês aqui, viu? É bom, e vocês fazem parte dessa história. Quem sabe até Jesus voltar, vocês vão estar aqui e abençoando a nossa amada igreja, tá bom? Receba todo o carinho do pastor, tá? E que vocês continuem aí firme e forte para a glória do Senhor. Vamos ficar em pé? Tem que cantar mais alguma, não, né? Acho que não. Acho que já tá bom, acabou, né?
Vamos lá comer bolo, não é isso? Isso. Vamos ficar em pé. Vamos orar, vamos encerrar. Oi? Aí eu chamo o Ministério do Louvor para cantar parabéns. Só para cantar parabéns aí, tá bom? No final a gente canta. Então vamos orar, quero orar agradecendo a Deus por vocês e encerrando também essa programação. Pai Santo, nós exaltamos o Teu nome, ó Deus, e reconhecemos a Tua grandeza, a Tua majestade, Pai querido, por tudo que nós realizamos nessa noite. Muito obrigado por pessoas que estão aqui nos visitando, ó Deus, que ouviram a Tua palavra, ó Deus, cantaram conosco nossos louvores ao Senhor. Agora, de maneira muito especial, quero agradecer, Deus, por esses irmãos, ó Pai, que foram membros, ó Deus, fundadores da Tua casa, ó Deus, pela vida do pastor Berlan, Senhor, que foi instrumento de Deus, ó Pai, para começar o trabalho, ó Deus, dessa igreja. Muito obrigado, Senhor, pela vida dele, muito obrigado pelo irmão Aquino, Senhor, muito obrigado pela igreja, ó Deus, que fundou a Tua igreja, Pai, ó Deus, muito obrigado, porque esses irmãos, ó Deus, lutaram, ó Deus, bastante, ó Deus, avançaram na obra e ainda estão aqui conosco. Muito obrigado, porque eles são bênção na Tua casa. Ó Deus, eu quero agradecer também, Senhor, pelos pastores que passaram por aqui, pelo pastor Alexandre, pelo pastor José Carlos, pastor Tiago Cunha, pastor Eliseu, Senhor, pastor Berlan, que o Senhor derrame das Tuas bênçãos na vida dos pastores, na vida dos diáconos, na vida dos irmãos que, ó Deus, estiveram aqui também, ó Deus, que estão em outras agências do Senhor dando frutos, que o Senhor derrame das Suas bênçãos. E queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor por 28 anos. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor faça dessa igreja sal da terra mais e mais, luz do mundo, para iluminar, ó Deus, este lugar, para iluminar, ó Deus, a sociedade, que sejamos, ó Deus, usados pelo Senhor, e que o Senhor receba todo o louvor, toda a adoração. Podemos dizer nessa noite, Senhor, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja o Teu nome por tudo que aconteceu nesses 28 anos, e que o Senhor nos dê anos, ó Deus, cada vez mais, ó Deus, de trabalho, Senhor, mas de vitória nesse lugar, que venhamos ver novos frutos, a igreja crescendo, Senhor, a igreja batizando mais vidas, ó Deus querido, que seja anos, ó Pai, abençoados, ó Deus, na Tua presença. Fica conosco, Pai, receba todo o louvor, leva-nos em paz, ó Deus, nos permita nessa noite também participarmos desse alimento, ó Deus, em comemoração, e que o Teu nome seja glorificado e exaltado para todo sempre. Nós oramos em um nome santo de Jesus, amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor, e todos digam amém. Se agora nós vamos cantar os parabéns, e nós estaremos indo lá para trás para o nosso alimento também. Parabéns. Amém? Vamos lá, queridos, vamos lá para trás. Eu peço só, rapidamente, quem quiser tirar foto,
Quero a diretoria, os diáconos comigo tirando foto, minha esposa também. E aqueles irmãos que querem tirar foto, tirem rápido que a gente vai cortar o bolo.